da sua presença. Lembre-se sempre desta regra simples. Uma pessoa que sempre demonstra o seu caráter, que é, em essência, o seu próprio destino. Como elevar-se a grandes alturas. Liberte sua energia, seu talento e sua habilidade e desenvolva o hábito e o entusiasmo pelo melhor conhecimento dos seus poderes interiores, pois assim se elevará a alturas verdadeiramente surpreendentes. Um homem energético, confiante e realizador, que se dedica ao trabalho, procede corretamente e pratica a regra de ouro, fará da sua vida um sucesso, seja pelo conhecimento de um estranho, disposto a ajudá-lo ou do congressista adequado, ou ainda por comprar um bilhete de loteria premiado. Seu caráter e sua atitude mental farão de você um sucesso ou um fracasso. Isto se aplica tanto a você, como ao seu negócio, ao seu país, à sua igreja ou a qualquer tipo de instituição. Se você deseja recuperar-se e destacar-se em sua comunidade, peça a Deus que lhe dê aquilo de que você necessita, que Ele o fará. Você pode introduzir em seu subconsciente qualquer qualidade que deseje, desde que se disponha diariamente a meditar sobre ela. A alegria da superação. Estamos aqui para crescer, para nos desenvolver e para descobrir a divindade existente em nosso íntimo, e ainda, para ter problemas, dificuldades e desafios. E para superá-los a todos. A satisfação, a alegria está nessa superação. O quebra-cabeça preenchido por outrem se torna insípido. O engenheiro se rejubila em superar todos os obstáculos, fracassos e dificuldades supervenientes na construção de uma ponte. Aqui estamos para aguçar os nossos instrumentos espirituais e mentais através da sabedoria, da força e da compreensão, sem o que jamais descobriríamos a nossa divindade interior. Não permita que seu filho dependa indefinidamente de você para tudo. Ao atingir a idade conveniente, ensine-o a cortar a grama, a vender jornais e a fazer corretamente tudo aquilo que for pago para fazer. Faça-o compreender a dignidade de trabalhar e que o dinheiro recebido de um vizinho por ter cortado a grama ou da venda de jornais é a remuneração do trabalho feito. Isto dará a seu jovem filho satisfação pelo trabalho realizado e também pelo serviço prestado a outros, proporcionando-lhe um sentimento de autoconfiança. Ensine-o também a ver a bondade nos outros e como fazê-la manifestar-se, pois assim jamais virá a ser um elemento dependente, lamuriento e ressentido. Tal procedimento levará a dar valor ao dinheiro merecido, fruto do seu trabalho, e evitará que se habitue a desperdiçar no jogo o dinheiro que lhe for graciosamente oferecido. O soerguimento de outros. Tenha todo cuidado no modo de dar alguma coisa a outras pessoas. Nunca tire de um homem a oportunidade de crescer e de progredir. O rapaz que recebe auxílio e dinheiro com muita facilidade e frequência descobre ser esse um modo mais fácil do que fazer por merecê-lo pelo trabalho e pelo empenho próprios. A assistência permanente tem um efeito destruidor sobre a sua condição de homem, cesse de desvirtuar e de destruir a sua virilidade e dê-lhe uma oportunidade de descobrir e de dominar os seus poderes interiores, sem o que será sempre um parasita, um pedinte. Recomendei a uma conhecida minha que deixasse de sustentar um parente seu que viera da costa leste dos Estados Unidos e sobre o qual assim se expressava. Coitado do Tom, não conhece ninguém, aqui está encontrando dificuldade em arranjar um emprego, ético. Em consequência, dispôs-se a pagar-lhe o aluguel e a alimentação, além de dar-lhe dinheiro para outras despesas, até que encontrasse emprego. O parente em questão jamais conseguiu empregar-se, tornando-se um perfeito parasita, e ainda se queixava por não lhe dar ela mais dinheiro. Em uma ceia de Natal, para a qual fora convidado, chegou mesmo a furtar grande quantidade de seus talheres de prata, levando-a a protestar nos seguintes termos. Porque procedeu assim, depois de tudo que fiz por ele. Ela se acostumara a vê-lo com os olhos da carência e da limitação, e, assim, ao invés de procurar soerguê-lo, de colocá-lo no lugar que lhe estava divinamente reservado e de vesti-lo mentalmente com as riquezas celestes, figurativamente falando, o vestira de andrajós, sensibilizando o seu subconsciente e fazendo com que viesse a reagir de forma correspondente. Deve-se sempre estar pronto para auxiliar uma pessoa que está realmente faminta, necessitada ou em desgraça. Este procedimento é correto, elogiável e recomendável. Entretanto, é preciso ter cuidado para não transformar essa pessoa em um parasita. Essa assistência deve sempre ter, por base, a orientação divina e, como finalidade, levar a pessoa a ajudar a si própria. Ensine-lhe onde e como encontrar as riquezas da vida e também como se tornar autoconfiante e como melhor contribuir para a humanidade, pois destarte jamais necessitará de um prato de sopa, de uma roupa velha ou de uma esmola. Estas coisas devíeis praticar, sem omitir aquelas. Mateus 23:23. Todos nós devemos estar prontos a oferecer auxílio, mas é errado contribuir para a deficiência, o desleixo, a preguiça, a apatia e a indiferença dos outros. Caráter e destino. Todos nós estamos na Terra para ajudar a carroça a se movimentar, fazendo força na sua roda. Se você dispõe apenas de uma canga para vestir, é porque alguém a fez para você, e o que você tem feito para os outros? Tem trabalhado e contribuído com sua habilidade e com seu talento. Há muitos mendigos fisicamente capazes, mas que fazem da mendicância a sua profissão e que, enquanto encontrarem quem satisfaça os seus pedidos, jamais trabalharão, transformando-se em parasitas. Alguns deles são até bastante ricos, dispondo de automóveis e de propriedades em diversas cidades. No íntimo de cada pessoa existe uma vasta mina de dádivas, de poderes e de riquezas ainda não descobertas. Todo homem é considerado responsável pelos seus atos, e os meninos devem ser alertados para as suas responsabilidades perante a sociedade. Todos nós somos parte da sociedade em nossa passagem pela vida e temos de contribuir com algo, seja como remador em um barco, seja como motorista de um carro. A vida recompensa a fé, a coragem, a resistência e a persistência com maior dose dessas virtudes. É na superação dos obstáculos que se desenvolve o caráter, o qual, por sua vez, é o próprio destino. O apoio interior. Confie em Deus e não nas pessoas ou no governo. O governo nada pode dar-lhe sem antes tomar-lhe algo, e mais ainda, não há governo que possa legislar a paz, a harmonia, a abundância, a segurança, a sabedoria, o amor ao próximo, a igualdade, a prosperidade e a bondade, pois todas essas coisas provêm do mundo espiritual existente em seu íntimo. Há pessoas que vivem à custa do seu amor, do seu passado, da sua descendência ou da sua boa aparência até os outros perceberem o vazio existente em seu íntimo. A sua queda ocorre então por falta de apoio e força interiores. Como atingir alturas fabulosas? Um homem de negócios de Los Angeles disse-me ter perdido todos os seus bens em 1929 por ocasião do colapso da Bolsa de Valores, o mesmo acontecendo com seu irmão. Cada um deles possuía mais de $1 milhão. Seu irmão suicidou-se, dizendo que não havia mais motivos para continuar vivendo, porquanto tinha perdido tudo que possuía.
Esse homem confidenciou-me ter monologado da seguinte forma: perdi todo o meu dinheiro, e daí? Ainda possuo boa saúde, uma mulher adorável, talento e habilidade. Posso voltar a ganhá-lo novamente. Deus me guiará, dando-me nova oportunidade para que eu ganhe muitos milhões. Dito isso, arregaçou as mangas e passou a trabalhar como jardineiro, fazendo biscates aqui e ali. Após algum tempo, conseguiu acumular algum dinheiro que investiu em ações, as quais, por sua vez, vieram a atingir alturas fabulosas. E, mais ainda, aconselhou outras pessoas a procederem analogamente, vindo elas a fazer uma pequena fortuna. Esse homem era um otimista. Conseguiu recuperar-se do colapso financeiro por saber da existência de um poder divino que lhe revelaria uma saída daquele impasse, que lhe proporcionaria uma resposta. Assim sendo, invocou as suas reservas espirituais interiores, sendo prontamente correspondido em termos de coragem, força, sabedoria e orientação. As riquezas de Deus são suas. A Bíblia diz o seguinte: aproximai-vos de Deus, e ele se aproximará de vos. Tiago 4:8, o que significa que a inteligência infinita é responsiva aos seus desejos e os satisfará, quando solicitada. Eu e meu Pai somos uma só coisa. João 10:30. Deus e você são também um único ser. Não dependa de terras, ações, do governo, dos parentes ou de qualquer outra pessoa. Confie no poder divino interior para sustentá-lo e para ampará-lo em todas as circunstâncias. Olhe para o interior e não para o exterior. Ao buscar auxílio exterior, você está repudiando as riquezas interiores de Deus e privando-se de poder, sabedoria e inteligência. Acredite em si próprio como um ser espiritual de grandeza e reconheça o seu estado divino. E mais ainda, admita a verdade de que aqui está para liberar todo o esplendor existente em seu íntimo. Seja permanentemente um otimista, admitindo a existência de um poder infinito, sempre pronto para assisti-lo. Esse poder o revigorará, curará seus males, lhe dará inspiração, lhe proporcionará novas oportunidades, ou dotará de ideias novas e criativas, assim como também de uma sensação de segurança permanente e profunda, imutável mesmo, particularmente no tempo. Tudo o que há a fazer se resume em acreditar e confiar em sua presença para que maravilhas ocorram em sua vida. O otimista enfrenta os problemas de cabeça erguida, dizendo a si próprio: este problema será solucionado de acordo com a vontade divina. O problema existe, mas Deus também existe e é sempre o vencedor sobre todos os tipos de problemas, sejam eles de negócios, de engenharia ou espaciais. E com fé, coragem e confiança, supera até mesmo a doença, o medo e a ignorância. O homem jamais se livra da miséria material, a menos que expulse da sua mente a miséria espiritual. Há um velho ditado popular que diz que a galinha doente é vitimada pelas bicadas de outras galinhas. Da mesma forma, o menino que na escola se sente fraco, abatido, rejeitado e inferiorizado e que é hostilizado pelos demais, é também interiormente fraco. Mas quando se dispõe a enfrentar, de cabeça erguida e corajosamente, o fanfarrão da turma, este em geral bate em retirada. O sentimento de superioridade. Sinta a sua grandeza e dignidade como filho de Deus e confie na sua imunidade a insultos, críticas e toda sorte de vilipêndios, por viver sempre em harmonia com Deus. A exaltação e o amor à presença interior de Deus fará com que todos os homens, inclusive os considerados como seus inimigos, vejam-se compelidos a lhe fazer o bem. Recuse-se a aceitar o sofrimento e nunca se omita em qualquer situação. Você é um ser de natureza transcendental, com condições de sobrepor-se mentalmente a quaisquer condições e situações. Abraham Lincoln, ao ser informado de que um membro do seu gabinete, o secretário da guerra, o estava vilipendiando, chamando-o de macaco ignorante e outras coisas, retrucou: ele é o maior secretário da guerra que este país já teve. Ninguém conseguia magoar Lincoln nem tampouco atingir seu ego, pois ele sabia perfeitamente onde estava a sua força e também que pessoa alguma poderia diminuí-lo a não ser através da sua mente. Lincoln era um otimista, não apenas por possuir condições de auto-recuperação, como também por saber da existência de um ser divino em seu íntimo, o que lhe dava força para levantar todo um país. Seja bom consigo mesmo. São muito conhecidos os chamados praticantes do bem, que se dedicam a conseguir livramento condicional para criminosos sexuais, violentadores de crianças e outros transviados sociais que, no momento em que se veem livres, voltam a atacar, a violentar e até mesmo a matar. Nossos jornais estão sempre cheios de notícias desse tipo. Antes que se possa recuperar e ajudar outras pessoas, faz-se necessário tratar do seu próprio revigoramento em termos de sabedoria e de compreensão. Somente se pode dar aquilo que se possui. Frequentemente, os pregadores de praça pública e os praticantes do bem estão apenas projetando sobre os outros suas próprias deficiências e limitações. O cego não pode guiar outro cego. Não há ninguém a modificar a não ser a você próprio. Seja bom consigo mesmo. Seu verdadeiro ser é o próprio Deus. Exalte, honre, reverencie e respeite sua divina presença em seu interior, pois assim procedendo estará também amando e honrando o seu próximo. O seu vizinho é o ser mais próximo de você. Deus é seu vizinho e, se você o amar, será também bom para todos os homens. Fale com ele para que o ouça e seus espíritos possam encontrar-se. Ele está mais próximo que a respiração e mais próximo ainda que as mãos e os pés. Tenmison. Teger Panteism. Adquira a consciência da sua própria realidade, em toda a sua prístina glória. Deixe a sua verdadeira luz brilhar e seu amor fluir através do seu ser, expungindo todas as suas fraquezas, limitações e deficiências. O otimista é aquele que encontrou Deus em seu íntimo e que se sente forte e seguro em sua presença. É enfim aquele que aqui está para conquistar, pois Deus ou ser infinito jamais falha, e que, por estar com Deus, não se deixa possuir pelo medo, não mais se sentindo frustrado ou abandonado. Uma nova autoapreciação. O otimista em geral afirma: Deus deu-me este desejo e sua sabedoria me revelará o plano perfeito para seu desenvolvimento. Essa atitude evita toda e qualquer frustração. Todos nós somos interdependentes. Todos podemos necessitar de um médico, de um advogado, de um psicólogo ou de um carpinteiro e todos eles podem necessitar de nós. Todos nos necessitamos mutuamente. Mas lembremos-nos da presença de Deus em todas as pessoas ou olhemos para todas elas como devem realmente ser vistas. Como filhos de Deus, radiantes, alegres, prósperos e livres. Seja um otimista. Exalte a figura de Deus em todas as pessoas, cobrindo-as de majestade e excelência e adornando-as com a luz e o calor do seu amor. Ao exaltar inicialmente em si próprio a figura de Deus, você também posteriormente a exaltará nos outros. Deus está em todas as pessoas e coisas. Procure que encontrará as coisas mais diversas nos locais mais diferentes, nas canções, nos córregos, nos sermões, nas pedras, etc. O otimista conhece a verdade deste antigo ditado.
Aquilo que viste será o que terás, Deus ou poeira, conforme o que vistes. Da mesma forma que Moisés no deserto deu novo alento à serpente, deve também o filho do homem ser revigorado. A expressão filho do homem na Bíblia significa o estado da mente, dando a entender que, como Moisés, quando se está deprimido ou amedrontado, deve-se revigorar a crença no espírito interior, isto é, em Deus. A mente humana é parte da mente infinita. A emoção ou o sentimento são, no ser humano, o espírito interior. Em outras palavras, Deus é a parte invisível do ser humano. Pare de rastejar, de aviltar-se e de viver nos buracos e torvelinhos da vida. Deixe de se desculpar por estar vivo. Faça uma nova estimativa, uma nova apreciação de si próprio. A serpente rasteja sobre o ventre e se esconde em cavernas ou atrás de pedras, evitando a luz. Ao se sentir inadaptado, o homem se comporta de forma semelhante, como se fora um verme rastejando pelo chão, governado pelos sentimentos e sentindo-se vítima da hereditariedade, do meio ambiente e das circunstâncias. Por ocasião do ato da criação, duas serpentes se mantiveram eretas, como no caso seu, símbolo da profissão médica. A serpente é, pois, um símbolo do poder curador infinito de Deus. Com isto, queremos induzi-lo a exaltar a sua presença benéfica existente em seu íntimo. A figura de Deus, Pai e Mãe, existe em seu interior sob as formas mentais consciente e subconsciente. Assim, tudo aquilo que se deseja que venha a se concretizar, estimula o subconsciente, que por sua vez reage da forma desejada. Destarte, é possível superar-se todas as limitações, impedimentos e obstruções. A alegria de uma oração satisfeita. No livro dos Números consta o seguinte: fez Moisés uma serpente de cobre e a pôs em uma haste. Se alguém era mordido por uma serpente, ao olhar para a serpente de cobre, vivia. Números 21, 9. Qualquer pessoa inteligente não aceita esta história literalmente. A Bíblia se utiliza de coisas exteriores, concretas para representar expressões espirituais e psicológicas interiores. Em linguagem figurada, a serpente morde quando a pessoa está tomada de ódio, de ciúme, de inveja, de hostilidade ou de vingança. Muitos são mordidos pela cobiça e pelo ódio contra aqueles que foram bem-sucedidos na vida em milhões, pelo medo, pela ignorância e pela superstição. Em linguagem psicológica, Moisés traduz o seu conhecimento do poder de Deus e a sua capacidade de extraí-lo das profundezas do seu ser. O cobre é uma liga de 2 metais e constitui o símbolo da união ou do entendimento entre o consciente e o subconsciente em torno do motivo da oração. Quando não há desentendimento ou choque entre aqueles dois elementos mentais, a oração é satisfeita. Você se sente curado de todas as enfermidades ao volver os olhos para a presença benéfica e infinita de Deus existente em seu íntimo e ao proclamar que aquilo que é bom para Deus também é para você e para todos os homens. Assim procedendo, você liberta os elementos espirituais que lhe são benéficos, ascendendo de uma posição rastejante e aviltante para uma atitude de exaltação, de fé e de confiança na figura do Senhor, que constituem a sua força. Seja um otimista daqui por diante. Deus é o Espírito invisível, invulnerável, eterno, todo-poderoso e onisciente existente em você. Ligue-se, em sua mente, a sua presença e poder e sinta a sua força responsiva, o que fará com que o seu deserto de solidão, de medo, de doença, de pobreza e de inferioridade se transforme e floresça como uma rosa. E vos trouxe sobre asas de aqui até mim. Êxodo 19, 4. Este procedimento pode também trazer-lhe benesses financeiras que lhe proporcionem uma vida plena e mais feliz. Síntese do capítulo 12. Aspectos superiores da vida. 1. Para ser um otimista, é necessário colocar os seus desejos em um nível de aceitação que possibilite a sua manifestação. Concentre-se em seus pensamentos e considere a sua realidade. 2. Seu caráter ou sua atitude mental farão de você um insucesso ou um fracasso. 3. Há 2 tipos de pessoas no mundo: os que ajudam e os que são ajudados. 4. Ajude o próximo, fazendo perceber a existência das infinitas riquezas celestes e a sua possibilidade de prosperar além dos sonhos mais otimistas. 5. O seu caráter é o seu próprio destino. A vida recompensa a coragem, a fé, a resistência e a persistência. É na superação dos obstáculos que se forma o caráter. 6. As riquezas de Deus são também suas, pois ele ou a inteligência infinita são essencialmente responsivos aos seus desejos e os satisfarão quando solicitados. 7. Você pode sobrepor-se a quaisquer condições pela exaltação à presença interior de Deus e pela sua dedicação a ele. 8. Seja bom consigo mesmo, pois seu verdadeiro ser é o próprio Deus. Exalte sempre a figura de Deus, honrado, reverenciando e respeitando a sua pessoa. Deus é onisciente e onipotente, é enfim a única presença e o único poder. 9. Seja um otimista e exalte a figura de Deus em todas as pessoas, inicialmente em si próprio e posteriormente em todos os demais. 10. Eleve o seu olhar e fixe-o na presença benéfica e infinita de Deus existente em seu íntimo. Ao sentir o seu efeito responsivo, você experimentará a alegria da oração satisfeita, inclusive por razões financeiras. Capítulo 13. Gratidão e riqueza. Apresentemo-nos diante dele com ação de graças. Salmos 95, 2. Todo processo de riquezas mentais, espirituais e materiais pode ser sintetizado em uma única palavra: gratidão. Um pensamento de gratidão por qualquer bem recebido é em si mesmo uma prece partida do coração, que traz em si próprio uma bênção. O homem dotado do sentimento de gratidão é um homem rico e feliz. Shakespeare já dizia: Senhor, tu que nos dás a vida, dá-nos também um coração repleto de gratidão. Henri Torial, um dos maiores filósofos da América, assim se pronunciou. Devemos agradecer por termos nascido. Considere, somente por um instante, que não tivesse nascido, não teria, consequentemente, jamais assistido a um belo nascer do sol, a um maravilhoso poente, e tampouco visto os olhos adoráveis do seu filho e o olhar de submissão e de adoração do seu cachorro. Jamais teria apreciado as belezas da natureza ou as estrelas do céu, alimentos diários de nossa alma. Não teria também admirado as montanhas nevadas cintilando como diamantes sob a luz do sol, sentindo o contato afetuoso dos seus entes queridos, percebido as riquezas existentes à sua volta e respirado a doce fragrância das flores ou do mato cortado. Seja agradecido e grato pela beleza da manhã, por ter olhos para ver as belezas de Deus, ouvidos para ouvir a música celeste e o canto dos pássaros, mãos para tocar as suas melodias e voz para proferir palavras de conforto, de coragem e de amor. Seja grato pela casa que possui, por seus entes queridos, seus parentes, sua profissão e seus companheiros de trabalho. Repita com frequência:
Rezo pela felicidade de todos os membros de minha família. Agradeço e sou grato a Deus, cuja figura reverencio e exalto em minha mulher, marido e em meus filhos. Abençoo tudo o que fazem, assim como também tudo aquilo que dou, por saber que há mais valor em dar de que em receber. Dou graças a Deus pelo meu trabalho e peço sua bênção para os meus companheiros, meus fregueses e, enfim, para todas as pessoas. Meu negócio cresce, se expande, se multiplica e se amplia, proporcionando-me lucros 1000 vezes maiores. A lei da gratidão. Inicialmente, faz-se necessário aceitar, de forma total e integral, a existência de uma inteligência infinita, da qual fluem todas as coisas. Em segundo lugar, acreditar que essa fonte se manifesta de acordo com a natureza dos seus pensamentos. E por último, admitir o seu relacionamento com essa inteligência infinita através de um profundo sentimento de gratidão interior. Há uma lei da gratidão com a qual é preciso harmonizar-se para ser bem-sucedido. Essa lei, segundo a Bíblia, é a seguinte: aproxime-se de Deus, e Ele também se aproximará de você. Esta lei traduz o princípio natural, cósmico e universal, da ação e da reação, que simplesmente significa, em linguagem mais específica, que tudo aquilo que sensibiliza o subconsciente vem posteriormente a se manifestar. A atitude mental de gratidão decorrente do reconhecimento por tudo de bom que se recebe transforma-se em convicção no subconsciente, determinando a manifestação exterior da coisa desejada. Gratidão e riqueza. Um osteopata falou-me certa vez sobre a sua pobreza como menino, a ponto de ter de se empregar como porteiro para poder pagar os seus estudos. Depois de formado, ao abrir seu primeiro consultório, uma semana inteira passou-se sem que aparecesse um único paciente, o que o deixou amargurado e pessimista. No decorrer da segunda semana, a primeira paciente que lhe apareceu disse-lhe: estamos muito agradecidas por ter o Senhor se instalado aqui, pois necessitávamos muito dos seus serviços nessas redondezas. Muitas de nós temos rezado para que o Senhor seja muito feliz por aqui. E acrescentou: fico sempre agradecida por tudo que acontece. Sei que muitas pessoas vivem na miséria e na pobreza por não cultivarem o sentimento da gratidão. Esse fato foi um marco de transformação da sua vida. As palavras da mulher calaram fundo em seu coração e ele deu graças a Deus pelo poder benéfico que fluía através dele para sua paciente, a qual também agradeceu pela remuneração que lhe deu. E quanto mais agradecido fixava sua mente na fonte de todas as curas e de todas as boas coisas que possuía, mais ainda recebia. Sua atitude de gratidão estabeleceu uma maior harmonia entre a sua mente e as forças criadoras do universo, fazendo com que os pacientes fluíssem ao seu consultório. Em consequência, tornou-se rico em sabedoria, realizou curas milagrosas e ficou como uma clínica muito prestigiada e ruidosa. A técnica da gratidão. Um pai prometeu à filha uma viagem de volta ao mundo, com todas as despesas pagas, com presente de formatura. Ela ainda não recebeu o dinheiro da viagem e tampouco a iniciou, mas não obstante, está extremamente grata, feliz e alegre como se na realidade já estivesse a bordo de um navio a caminho da Europa e depois do Oriente, por saber que seu pai cumprirá a promessa feita, estando muito feliz com ela. Mentalmente ela já recebeu o presente, com alegria antecipada e profundamente agradecida. Você já foi a uma loja de automóveis e comprou um carro, muito embora não possuíssem exatamente o carro desejado. Você se limitou a dizer-lhes o tipo do carro que pretendia, sendo informado de que o mesmo seria encomendado e posteriormente entregue. A seguir retirou-se, com o carro, é óbvio, manifestando ao agente os seus agradecimentos, por estar absolutamente certo de o vir a receber, exatamente como encomendara, uma vez que acreditava na sua integridade e honestidade. E até que ponto deve você acreditar e confiar no ser infinito e em sua lei criadora, que jamais muda e que responde com absoluta fidelidade à confiança nele depositada? Por que agradecer? Por tudo daí graças. E Tessalonicenses 5:18. O homem primitivo possuía um conceito infantil de Deus e o via como um ser antropomórfico que governava o universo de forma tirânica e despótica, enquanto os homens se comportavam como servos e vassalos que adulavam e se prostravam perante os antigos senhores feudais, possuidores do direito da vida e da morte de seus súditos. Analogamente, o homem primitivo adorava Deus, perante o qual se prostrava, cortejando sob todas as formas. Atualmente, o homem vê em Deus uma inteligência infinita, que se manifesta através da lei da criação, imutável e impessoal, ontem, hoje, amanhã. A presença divina possui também todos os elementos da personalidade, tais como o amor, a alegria, a paz, a sabedoria, a inteligência e a harmonia, relacionando-se pessoal e intimamente com o homem, instrumento justo e harmônico daquela lei. O homem que descobre as maravilhas, a glória e a responsividade da presença e do poder infinitos, sente-se imediatamente possuído de satisfação, gratidão e exaltação espirituais, como acontece com o jovem rapaz que descobre algum segredo de química ou da natureza e que, todo excitado e feliz, se apressa em comunicá-lo ao pai. A tendência do rapaz é de exaltação e satisfação com as descobertas feitas. Um menino de 10 anos presenteou-me com um cinzeiro que fizera na escola. Ao explicar-me como trabalhara e soldar o metal, podia-se ver, em seus olhos, a animação e o prazer de que estava possuído. Tal reação certamente induzirá o menino a pesquisar mais e mais segredos nos laboratórios da escola. A satisfação e a gratidão não motivam Deus nem a lei, mas provocam uma transformação em nossa mente e em nosso coração, produzindo como que um imã espiritual e mental que atrai todos os tipos de benesses, inclusive dinheiro, das diversas e variadas fontes. Sua gratidão e sua satisfação não se devem manifestar sob as formas da adulação e bajulação em busca de favores. Devem, isso sim, constituir-se em aventura emocionante no recesso do seu subconsciente, onde se processa a revisão e o exame intenso e interessado das leis de Deus. Daí se infere que todas as coisas de que se necessita e que se desejam já existem em princípio em seu íntimo, à espera de que você as receba com alegria e reconhecimento. Ao adquirir consciência dos princípios universais da vida e da providência, que desde as origens dos tempos tudo lhe proporciona, você se sentirá verdadeiramente grato e absolutamente satisfeito. Todas as coisas estão prontas, quando a mente o está. Shakespeare. O milagre do agradecimento. Um homem disse-me o seguinte: as contas estão se acumulando, não tenho dinheiro, estou indo à falência. Que devo fazer? Sugeri-lhe que diariamente, durante 10 ou 15 minutos, ficasse silenciosamente sentado e repetisse 2 ou 3 vezes, com convicção: dou-lhe graças, Senhor, pelas riquezas que possuo agora, e que prosseguisse, de forma tranquila e descontraída, a fazê-lo até que sua mente fosse dominada por um sentimento ou sensação de gratidão. Ele sabia que a imagem mental de riqueza era o primeiro estágio relacionado com o dinheiro e as riquezas de que necessitava. Essa imagem era, realmente, o elemento de riqueza já liberado dos condicionamentos anteriores, de todos os tipos.
A repetição daquele agradecimento revigorava a sua mente e o seu coração até o nível de aceitação, afastando, sempre que necessário, os pensamentos negativos. Sabia que, enquanto mantivesse essa atitude de gratidão, estaria readaptando sua mente à ideia de riqueza, o que na verdade veio a acontecer. Em uma reunião social, pouco tempo depois, encontrou-se com um antigo patrão que o convidou para exercer uma função executiva, adiantando-lhe também considerável importância no dinheiro, com a qual pagou todas as suas dívidas. Assegurou-me ele que jamais se esqueceria dos maravilhosos resultados proporcionados pela frase: "Dou-lhe graças, Senhor." O valor da gratidão. A gratidão mantém em sintonia com o ser infinito e em relacionamento com a lei da criação. O valor da gratidão não consiste apenas no fato de atrair para você muitas bênçãos. E preciso lembrar-se que sem um coração agradecido a pessoa se torna insatisfeita e aborrecida com as circunstâncias e condições presentes. Ao se fixar a atenção na pobreza, na carência, na solidão, na miséria, na maldade e nas dificuldades e problemas do mundo, a mente humana assume a forma de todas essas coisas, com base na lei de que aquilo a que se dá atenção também se experimenta. Lembre-se de que, se permitir que sua mente se concentre na limitação e na carência, você só terá à sua volta a miséria e coisas inferiores. Fixe sua atenção nas coisas mais elevadas e melhores da vida para que as mesmas se manifestem em seu universo pessoal. A lei da criação do seu subconsciente faz você a imagem e a semelhança daquilo que realmente deseja. Você é realmente aquilo que sinceramente deseja ser. O homem agradecido continua e invariavelmente deseja e aguarda as boas coisas da vida, e essa expectativa inevitavelmente adquire forma material. É necessário e essencial adotar o hábito da gratidão por todas as boas coisas que se recebem. Em outras palavras, agradeça sempre aquilo que lhe couber de bom. Todas as pessoas contribuem para o seu bem-estar. Você deve, portanto, incluir todas elas em suas orações de agradecimento. Este procedimento o colocará em comunicação subconsciente com a parte boa de todos os homens e de todas as coisas, fazendo com que as riquezas da vida, a terra e todos os homens passem a gravitar automaticamente em sua direção. Você aprecia o que tem de bom. Alguns anos atrás, li uma notícia no jornal sobre um homem que ficara cego aos 2 anos de idade, tendo desde logo perdido um dos olhos. Tempos mais tarde foi operado do outro olho e recuperou a visão. A primeira coisa que viu foi o rosto da sua mulher, que era para ele extremamente bonito, não podendo imaginar nada mais maravilhoso. Ele vivera com ela aproximadamente 40 anos, sem jamais ter visto seu rosto. Você aprecia sua mulher, seu marido, sua família, seu patrão. Você dá graças a Deus pelos seus olhos, pelo seu corpo, por todas as boas coisas e pela confiança e fé que tem nele. A riqueza do perdão. No último Natal conversei com um homem que me confidenciou que não escrevia ou se comunicava com seus pais há cerca de 20 anos, pois tivera um desentendimento com eles, por achar que haviam dado mais bens, dinheiro e propriedades a seu irmão do que a ele, o que o deixara zangado e ressentido. Seus 2 assistentes na loja lhe haviam dito: "Como você sabe, todos os nossos empregados vão visitar seus pais no Natal. Deve ser maravilhoso ter pais. Como gostaríamos também de ter essa oportunidade no Natal. Mas somos órfãos e jamais conhecemos os nossos pais. Deve ser maravilhoso ter pais." Esse fato o deixou profundamente sensibilizado. Imediatamente sua zanga e sua hostilidade para com seus pais desapareceram. Resolveu, então, ir visitá-los no Natal, levando-lhes muitos presentes, ficando todos muito felizes. Seus pais, em retribuição, presentearam-no com algumas ações, cujo valor excedia bastante a importância que julgará ter sido concedida a seu irmão em detrimento seu. Perdoar é dar amor, paz e todas as bênçãos da vida aos outros. E na mesma medida em que se dá, se recebe. Está escrito: "É melhor dar do que receber." Gratidão e dólares. Esta é uma história maravilhosa do poder de um coração agradecido. O personagem, um jovem rapaz de nome Lucien Hamilton Tim, nasceu em Peoria, no estado de Illinois, cidade que apresentava poucas perspectivas para quem, como ele, tinha grandes sonhos e pensamentos grandiosos. Lucien decidiu, então, ir para Chicago tentar a sorte. Ali empregou-se em um escritório, com um salário que mal dava para viver, pois depois de pagar o aluguel do quarto, ficava exatamente com 50 centavos por dia para alimentar-se. Foi quando descobriu que uma barra de chocolate de 5 centavos constituía uma boa refeição. O café da manhã custava 15 centavos e o jantar, consequentemente, não podia passar de 30 centavos. Lucien era muito religioso e adquiriu o hábito de, segurando a moeda de 50 centavos, dizer o seguinte: "Deus fará isto se multiplicar, pelo que lhe ficarei muito agradecido. Diariamente receberei muito mais dinheiro." Estas palavras eram repetidas todas as manhãs, durante cerca de 10 minutos, antes de ele gastar os 50 centavos. A partir de então, veio a conhecer muitos homens inteligentes e empreendedores, e inúmeras oportunidades lhe foram proporcionadas, das quais muito se beneficiou. As palavras "muito obrigado, pai" estavam constantemente em seus lábios. Com a passagem dos anos, muitas pessoas influentes se habituaram a pedir-lhe conselhos e a aceitar a sua orientação. Ele parecia ser milagrosamente dotado, e sua perspicácia mental aumentava a cada dia. Sua sagacidade nos negócios era admirada e reconhecida por todos, e muitos problemas comerciais foram resolvidos por ele. Sua prece constante, antes e depois de cada realização bem-sucedida, era: "Muito obrigado, pai." Um dia ocorreu-lhe uma ideia maravilhosa, que confidenciou a um amigo que a considerou com tremenda potencialidade. Decidiram então formar uma sociedade e organizaram a General Gas and Electric Company, que se desenvolveu aceleradamente pelos estados da costa leste e que, depois de muitos anos, vieram a vender por 50 milhões de dólares. Um poeta certa vez disse: "Senhor, dá-me apenas uma coisa mais, um coração agradecido." Síntese do capítulo 13. Estágios para a riqueza. 1. Todo processo mental, espiritual e material de consecução de riquezas pode ser sintetizado em uma única palavra: gratidão. 2. Há uma lei da gratidão e faz-se necessário respeitá-la para se obter resultados. Isto apenas significa que tudo aquilo que sensibiliza o subconsciente venha a se concretizar. Rejuble-se e dê graças por toda espécie de riquezas, pois o sentimento de riqueza sensibilizará o seu subconsciente, fazendo com que você venha a ser rico. 3. Dê graças por tudo o que possui atualmente e por todas as suas bênçãos. Conte-as, uma a uma, que Deus as multiplicará ilimitadamente. 4. Dê constantemente graças por conhecer as leis da criação, responsáveis pela ocorrência de todos os tipos de riquezas em sua vida. Seja grato pelo carro prometido por seu pai, embora ainda não recebido.
Seu Pai Divino lhe proporcionará muito mais. Tudo de que necessita é de sua total crença e fé nele. 5. Veja em Deus a mente e a inteligência infinitas que atuam de acordo com as leis da criação, em benefício de todos e sem distinção de pessoas. Ao descobrir as suas riquezas e glória anteriores, você exultará de prazer e alegria por constatar que todas as coisas já existem em princípio e que apenas aguardam que você as receba de coração alegre e agradecido. 6. Sente-se diariamente durante 15 minutos, tranquilize sua mente e afirme com convicção: muito obrigado, Senhor, pelas suas riquezas. Coisas maravilhosas, inclusive financeiras, ocorrerão então em sua vida. 7. A gratidão mantém em sintonia com o ser infinito e em ligação com as forças criadoras do universo, fazendo de você um imã espiritual e mental de benesses incalculáveis. 8. Mostre seu profundo apreço por todos aqueles que vivem à sua volta, por seus familiares e seus companheiros de trabalho. As pessoas anseiam por apreço, conceda-o livre e prazerosamente. 9. O perdão cria um vácuo em sua mente, facilitando o fluxo, através do seu ser, da presença benéfica e infinita. Muitos deixam de ficar ricos por causa do seu espírito crítico, do seu ressentimento e da sua hostilidade para com os outros. Tal atitude bloqueia sua sintonia com a fonte de todas as riquezas e de todos os bens. Seja bom para os outros e não permita que seu coração conserve qualquer sentimento menos benéfico. 10. Quando tiver apenas $1 no bolso, dê graças dizendo: Deus fará este dinheiro se multiplicar ilimitadamente. Sou-lhe grato pelo constante e incessante fluxo de suas riquezas em minha vida. Este procedimento lhe atrairá riquezas fabulosas. 11. Pai, eu te dou graças por me teres ouvido. Bem sabia que me ouves sempre. João 11, 41-42. Capítulo 14. Milagres de riquezas pelo poder das palavras. Você alguma vez já pensou no poder maravilhoso das palavras? Pensar é falar. Seu pensamento é a sua palavra. A Bíblia diz o seguinte: a palavra proferida a seu tempo é como maçãs de ouro em cestos de prata. Provérbios 25, 11. Palavras agradáveis são como favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Provérbios 16, 24. Suas palavras são agradáveis de ouvir. Ao dizer: não consigo melhorar. É impossível. Já estou muito velho. Que possibilidades tenho de ficar rico? Ela pode, mas eu não posso. Não tenho dinheiro, não posso comprar isto ou aquilo. Já tentei, mas não adianta. Você não está usando palavras construtivas, que o revigorem ou inspirem. E mais ainda, aquilo que se traduz em palavras vem na realidade a se manifestar. As palavras que se dizem devem ser agradáveis para os ossos, o que significa que, ao falar, a pessoa deve estimular-se, ficar feliz. A palavra osso simboliza apoio, simetria. Suas palavras devem fortalecer e animar você. Decida agora e diga com convicção: de agora em diante, as palavras que eu proferir serão sempre de inspiração, de estímulo, de fortalecimento, de agradecimento e de animação para todas as pessoas e para mim mesmo. Como as palavras são realmente muito poderosas, é importante dizer-se a coisa certa no momento correto, e mais ainda, certificar-se de que as palavras são, em todas as ocasiões, doces para os ouvidos e agradáveis para os ossos. O Dr. Phineas Parkhurst King, do estado do Maine, ressaltou há mais de 100 anos que o homem primitivo procurava comunicar suas esperanças, aspirações, preferências, antipatias, receios e anseios. Seu desejo intenso de comunicação desses sentimentos e pensamentos eram para com os outros homens. A primeira manifestação desse fato verificou-se através de grunhidos e gemidos, resultando finalmente na formação de palavras elementares que serviram de base ao seu vocabulário, cujo desenvolvimento se processava de acordo com a sua evolução espiritual e mental. Como decorrência a essa sua capacidade de articular pensamentos e sentimentos surgiu, finalmente, a palavra impressa, a máquina de escrever e a própria imprensa, assim como uma gama interminável de invenções visando a propagação do conhecimento, sob a forma de palavras, por todo o mundo. Marconi decidiu enviar a palavra ao redor do mundo, sendo considerado demente por seus parentes e internado, durante certo tempo, em um hospício. Sua ideia, não obstante, proporcionou uma nova dimensão à comunicação, reduzindo o tempo e o espaço e permitindo que, hoje em dia, se fale pelo telefone com pessoas que vivem do outro lado da Terra. Adquira desde logo consciência das maravilhas da palavra e de como utilizá-la para exaltar, beneficiar e inspirar todos aqueles com quem você se comunica. Palavra e autoridade. O poder da palavra é maior que o das bombas atômicas ou das armas termonucleares, pela simples razão de que compete à palavra a decisão de emprego ou não dessas armas. A palavra pode ser usada para ordenar o emprego da energia atômica na propulsão de um navio ou na devastação de uma cidade ou de uma nação. Salomão disse: a língua dos sábios produz a cura. Provérbios 12, 18, e também: a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. Eis aí exemplos de como usar a palavra com autoridade. Dei conhecimento dessas citações a um homem que estava hospitalizado com um problema cardíaco, passando ele a dizer para si próprio, durante a maior parte do dia: estou bem de saúde, Deus é a minha saúde. Para surpresa do seu cardiologista, sua recuperação foi das mais notáveis, e um novo eletrocardiograma mostrou que seu coração estava absolutamente normal. Ele fez uso da palavra com autoridade e convicção, impressionando seu subconsciente que, por sua vez, reagiu de forma correspondente. Disse-me ele: saúde é riqueza. Posso agora voltar para minha família e para o trabalho, que precisam de mim, e terminar de educar os meus filhos. Palavra e riqueza. Certa vez entrevistei um homem de negócios que me disse que o segredo da sua prosperidade e do seu sucesso no mundo dos negócios residia na compreensão constante da verdade existente nas seguintes palavras: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. João 6, 64. E acrescentou: minha riqueza e minhas benesses foram produzidas por essas palavras e pela maneira como as pronunciava. Eu punha todo o meu sentimento, espírito, nessas palavras, pois sabia ser ele a manifestação real do espírito existente nas mesmas, espírito esse que lhes dava força criadora. Esse homem veio a realizar grandes coisas no mundo dos negócios e demonstrou a si próprio que a riqueza decorrente da palavra certa proferida da forma correta. A autoridade da palavra. Um corretor de imóveis confidenciou-me o segredo da sua capacidade de controlar e de comandar o seu subconsciente. Suas palavras de comando eram as seguintes: minhas palavras curam, aceleram, vitalizam, fazem prosperar, satisfazem e tornam ricos todos aqueles com os quais estabeleço contato ou negócio.
Sua atitude mental era de que, quanto mais vida, amor, bondade e riqueza transmitisse aos outros, mais viria a possuir. As cataratas da Niágara são poderosas porque as águas se lançam livremente no espaço. Esse corretor teve muito sucesso e ficou imensamente popular, por acreditar que tudo o que se deseja firmemente se recebe, conforme prega a Bíblia. Farás decretos que serão bem-sucedidos e a luz brilhará em teus caminhos. Jó 22, 28. A palavra e a carne. Procurei certa vez ajudar um homem que sofrera problemas financeiros e que vivia constantemente dizendo: se eu conseguisse pôr as mãos em algum dinheiro, tudo estaria bem. Expliquei-lhe que era responsável por toda palavra inconsequente que pronunciasse, pois seu subconsciente fixava literalmente tudo o que dizia. Suas mãos estavam constantemente tremendo e as palavras que usava indicavam dúvida e ansiedade, o que o mantinha em situação financeiramente desfavorável. Decidiu então utilizar o poder transformador da palavra viva, fazendo-a transformar-se em carne, isto é, fazendo-a manifestar-se, concretizar-se. Dizia ele frequentemente: desejo riquezas e sucesso e sei que essas palavras sensibilizam o meu subconsciente, pois as pronuncio com convicção e sinceridade. Sinto-me financeiramente seguro e tenho em minhas mãos todo o dinheiro de que necessito, pelo que lhe dou graças. Em pouco tempo a crise estava superada, inclusive financeiramente. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. João 1, 14. A palavra produz maravilhas. A ideia fielmente mantida em sua mente e em seu coração se transforma em carne, de acordo com a qualidade e a natureza das suas palavras. A palavra é o elemento mental de produção das imagens não somente em nosso ser, mas também em nosso meio ambiente, em nossos relacionamentos e em nossos negócios. A doutora Olive Case, associada a minha, usa constantemente o poder da palavra para o enriquecimento de outras pessoas, afirmando verbalmente, o que significa fixar na mente aquilo de bom que as pessoas desejam. Quando alguém necessita de recursos ou mesmo de dinheiro, ela afirma por eles, várias vezes durante o dia: Deus é rico. Mary é filha de Deus e também será rica, assim seja. Este método simples produz resultados proveitosos para todos aqueles que a procuram. Essas palavras têm produzido maravilhas na vida de muitas pessoas. Palavras milagrosas. Jesus, junto ao túmulo de Lázaro, fez um milagre, determinando em voz alta: Lázaro, vem para fora. João 11:43. E o resultado apareceu para saudar seu irmão e seu amigo, Jesus, que lhe falara com autoridade. Ele lhes falava como quem tinha autoridade. Mateus 7:29. Deixe-se arrebatar e fascinar pelo poder de suas palavras. Nunca use palavras de significado negativo, tais como carência, limitação, discórdia ou necessidade. Ao invés disso, comece a criar alma e ambiente novos, assim como também riquezas mentais e materiais pela transformação de suas palavras de comando. Afirme ousadamente: riqueza, saúde, sucesso, manifestem-se. Assim procedendo, você experimentará a alegria da oração satisfeita. Palavras atraem clientes. As pessoas que assistiram à minha preleção sobre as surpreendentes leis do poder mental cósmico constataram que o poder das palavras poderia proporcionar-lhes resultados fabulosos. Sugeri-lhes que escolhessem certas palavras que lhes fossem estimulantes e as repetissem seguidamente, durante 10 ou mais minutos, 2 vezes por dia. Muitos disseram-me que trabalhavam em escritórios e que nem sempre podiam repeti-las em voz alta, que, por isso, passaram a escrever os desejos que queriam ver realizados e a repeti-los mentalmente, de vez em quando, transmitindo gradualmente, dessa forma, aquelas ideias ao seu subconsciente. Uma daquelas pessoas, um vendedor de seguros, proclamou corajosamente: estou agora atraindo somente os homens e mulheres que dispõem de dinheiro e estão interessados na educação dos seus filhos e em seu próprio bem-estar. O uso persistente dessas palavras colocou-o em contato com um número muito maior de pessoas do que anteriormente. As ideias lhe surgem agora como que saídas do nada e lhe tem possibilitado realizar grandes coisas na vida, sob os seus mais variados aspectos. Lembre-se de que o poder das palavras é uma das maiores dádivas concedidas ao homem por Deus. Os animais não podem falar nem rir. Você precisa adquirir consciência de que pode usar suas palavras para abençoar ou amaldiçoar, para fazer o bem ou o mal, para produzir riqueza ou pobreza, enfim, para seu benefício ou malefício. Deixe de usar o poder das palavras contra você mesmo. Faça sempre o bem, para que na vida possa colher flores e não espinhos. Palavras solucionam herança. Uma mulher de São Francisco, na Califórnia, velha amiga minha, telefonou-me há algum tempo atrás e disse-me que seu pai não a havia incluído em seu testamento, que estava ainda em curso de homologação, e que a herança fora deixada para ser dividida igualmente entre os outros 5 membros da família, no caso, seus irmãos e irmãs. Por sugestão minha, ela entregou o caso a um advogado e 3 ou 4 vezes por dia, durante 15 minutos, passou a dizer com convicção estas palavras: a herança será objeto de um reajustamento harmonioso, divino. Aquilo que pelo direito divino me pertence será meu. Abençoo meus irmãos e minhas irmãs e sei que sou também abençoada por eles. Estou certa de que o caso terá um final feliz. Após cerca de uma semana, seu advogado informou-a de que seus irmãos e irmãs não desejavam que ela contestasse o testamento, pois eram de opinião que seu pai fora injusto por ter ela se casado com uma pessoa de outro credo religioso, que o assunto não dizia respeito a seu pai e que estavam todos de acordo de que ela deveria ser igualmente contemplada na divisão da herança. Houve assim, realmente, o reajustamento legal e harmonioso, que proporcionou a cada um dos herdeiros uma parcela igual da herança. Palavras que curam. As palavras são a droga mais poderosa da humanidade. Rudyard Kipling, e a Bíblia diz o seguinte: ele enviou sua palavra e os curou. Salmos 107, 20. Todos nós podemos usar palavras que curam em nosso próprio benefício ou em benefício de outros. A razão de não recebermos resultados imediatos reside na natureza da nossa fé ou crença. Eis a seguir o procedimento a adotar no uso de palavras que curam em benefício de outras pessoas, sejam elas um ente querido ou apenas um amigo. Sinta a presença de Deus, que é também a presença de harmonia, da saúde e da paz, em seu amigo, através dele à sua volta. Veja-o sob a proteção de Deus. Mesmo que a outra pessoa não perceba, deseje sua cura e acredite sinceramente nela. Proceda desse modo várias vezes por dia, se o desejar, para fortalecer a sua fé. A cura pode verificar-se devagar ou rapidamente, de acordo com a sua fé. Você estaria enviando a sua palavra, isto é, o seu pensamento ou sentimento, à pessoa em questão. O profeta Isaías disse: o Senhor deu-me a língua dos que são instruídos para que eu saiba sustentar com palavras o que está cansado.
Isaías 50, 4. Quem pode medir o valor de uma palavra de amor, de exaltação, de louvor? Um certo menino não conseguia aprender. Os professores achavam que era um caso perdido. A mãe, entretanto, era rica e poderosa em termos de fé e amor e frequentemente, durante o dia, proclamava: Deus gosta do meu filho e olha por ele. A inteligência e a sabedoria de Deus se manifesta através dele. Meu filho é uma perfeita expressão de Deus. Esse menino é agora absolutamente normal e vai muito bem na escola. Eis aí um exemplo da riqueza espiritual das palavras, quando impregnadas de amor e compreensão. As palavras daquela mãe tiveram o poder de harmonizar e de curar os problemas do seu filho. Palavras determinam pagamento. Uma firma de engenharia tinha muitos fregueses em débito, atingindo no total a importância de quase $30 mil. O gerente da carteira de crédito mandou relacioná-los e todas as manhãs, antes de começar a trabalhar, pronunciava as seguintes palavras: O fulano de tal está prosperando bastante e seus recursos estão se multiplicando. Ele é honesto, sincero e justo, e paga prontamente suas dívidas. Dou graças pelo recebimento do seu cheque de pagamento. Que Deus o abençoe também a nós todos. Eu lhe dou graças por tudo isto. Estas palavras, ou comando, transmitidas ao seu subconsciente, atingiram a todos os seus fregueses em débito, induzindo-os a resgatar suas dívidas em menos de um mês. Suas palavras de fé e convicção foram aceitas por seu subconsciente e telepaticamente recebidas pelos fregueses em atraso, que anteriormente haviam ignorado os frequentes avisos de cobrança. Palavras proporcionam emprego. Uma mulher, com cerca de 60 anos, reclamava que não conseguia obter emprego, pois todas as portas lhe eram fechadas em consequência da sua idade. Passou então a fazer a seguinte oração: Sou filha de Deus, que me consegue empregos proveitosos e satisfatoriamente remunerados, proporcionando-me sempre uma nova oportunidade. Essa mulher adquiriu nova força e confiança em si própria, que se tornaram imediatamente evidentes. Em pouco tempo, após visitar algumas agências de emprego, conseguiu empregar-se muito bem, impressionando seu empregador pela estabilidade, lealdade e sabedoria acumuladas através dos anos. Palavras solucionam problemas. Uma jovem secretária trabalhava para um homem muito exigente, que era até mesmo algo sádico em sua linguagem. Não obstante, dizia para si própria: Não há homem como ele no universo. Deus pensa, fala e age através dele. Pouco tempo mais tarde, seu empregador entregou a direção dos negócios a seu filho, que se acabou apaixonando pela secretária. O autor sente-se feliz em dizer que teve a satisfação de oficiar a cerimônia do seu casamento. Aquela jovem mulher adquirira o comando das suas palavras e veio a obter uma resposta divina. Quando se fala com base na figura do ser infinito, as palavras adquirem caracteres de verdade, de poder e acabam por se concretizar. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. João 1:1. Síntese do capítulo 14. Repasse estas verdades. 1. Seu pensamento é traduzido pela palavra. As palavras representam o arsenal da sua mente. Os pensamentos são coisas que se manifestam pelas palavras. 2. Suas palavras são mais poderosas do que a energia atômica ou nuclear. As palavras podem ser usadas para empregar o poder atômico nas artes medicinais ou para impulsionar um navio através dos oceanos. Podem também fazer com que essa mesma energia seja utilizada para a destruição. 3. Deixe que suas palavras sejam prenhes de espírito, sentimento e deles vida e significação para que você possa desfrutar dos seus resultados sob a forma de experiências, funções e eventos. 4. Você pode proferir palavras de comando, tais como: Minhas palavras curam, revigoram, fazem prosperar, dão satisfação e tornam ricos todos aqueles com quem negócio. Estas palavras farão com que seus negócios floresçam e prosperem. Suas palavras constituem o corpo do seu pensamento. 5. Farás decretos que serão bem-sucedidos. Jó 22, 28. Ou então, suas palavras se transformam em carne, isto é, adquirem forma no mundo em que se vive. 6. Suas palavras são o elemento mental de produção das imagens em nosso próprio ser em nosso mundo. 7. Aprenda a falar com autoridade. Acredite implicitamente que seu subconsciente obedece à sua palavra, a qual por sua vez é a sua convicção. 8. Use palavras que o estimulem, fascinem e agradem e repita-as com frequência, pois é essa frequência de pensamentos em sua mente que faz com que se realizem milagres em sua vida. 9. Deixe que suas palavras fluam com base em Deus e na verdade, para que todos os assuntos e problemas tenham uma solução harmoniosa. 10. Segundo Rudyard Kipling, as palavras são a mais poderosa droga da humanidade. Seu pensamento e sentimento são a sua palavra, que pode curar não somente você próprio, como também outras pessoas. Pense na presença de Deus e demonstre interesse sincero, pois assim maior será a sua compreensão e, correspondentemente, a sua capacidade de fazer o bem. Uma criança retardada pode ser recuperada com esse procedimento. 11. Suas palavras podem induzir os fregueses em atraso a saldar suas dívidas. Peça a bênção de Deus para eles, o que sensibilizará o subconsciente deles e os levará a proceder de forma correspondente. 12. Se você está à procura de emprego, use as seguintes palavras com sentimento e convicção. Sou filho de Deus, que me consegue empregos proveitosos e bem remunerados. Dou-lhe graças pela ótima situação que desfruto. 13. Se outra pessoa lhe fala asperamente ou usa linguagem desagradável, proclame ousadamente que Deus vive em seu íntimo e que não existe outra pessoa no mundo como ela. Admita que Deus é tudo e todos e que pensa, fala e age através dele. Aceite esta verdade e experimente a alegria de uma oração satisfeita. Capítulo 15. A riqueza maravilhosa do silêncio. O silêncio é o repouso da mente em Deus, da mesma forma que o sono revigora e refresca o corpo. A comunhão com Deus revigora, sustenta e revitaliza o homem. Emerson dizia: façamos silêncio para poder ouvir os suspiros dos deuses. O silêncio consiste em desviar a atenção e a atividade sensorial do mundo exterior para focalizar a atenção em um ideal ou objetivo, embora já sabendo que a inteligência infinita do seu subconsciente inevitavelmente lhe proporcionará uma resposta. Um gênio em cada homem. Você veio ao mundo com todos os poderes e qualidades de Deus e ainda com o poder de pensar individualmente. Você pensa e, portanto, tem o poder de criar e de projetar tudo aquilo em que sua mente crê e que aceita no mundo à sua volta. Você pode considerar-se rico quando tem consciência da sua força criadora. Sua riqueza e até mesmo sua segurança repousam em seu poder de criar.
Por ocasião da visita a um estúdio de cinema, perguntei a um escritor de temas cinematográficos como realizava o seu trabalho e também o que fazia quando estava escrevendo uma história para um filme. Respondeu-me ele mais ou menos desta maneira: aquieto a minha mente, quando a sinto bastante relaxada, deixo-a funcionar. Sem somente a ideia ser desenvolvida. Concentro o pensamento nela e a aprecio inteiramente. A seguir, no silêncio da noite, antes de dormir, eu me concentro no texto, certo de que o tema, os personagens e as ideias me ocorrerão. Pela manhã, ao acordar, o texto está pronto e tudo o que tenho a fazer é sentar-me e escrevê-lo. E como o tema se originou na mente do escritor, as ideias que lhe ocorriam e sobre as quais meditou no silêncio ficaram impressas em seu subconsciente, que automaticamente reagiu fornecendo-lhe as ideias criadoras necessárias à redação do texto. Você vive em sua mente e é ali que se torna rico ou pobre, um mendigo ou um ladrão. Você se torna possuidor de uma pérola de alto preço ao adquirir consciência do poder dos seus próprios pensamentos para criar aquilo que deseja na vida. As riquezas e poderes existentes em seu íntimo são inesgotáveis e as riquezas da sua mente não conhecem limitações, a não ser aquelas que você próprio se impõe. O silêncio proporciona riqueza. Robert Louis Stevenson praticava o silêncio regular e sistematicamente e tinha o hábito persistente de, no silêncio da noite antes de dormir, transmitir instruções específicas ao seu subconsciente. Com a atenção divorciada do mundo sensorial exterior e voltada para a sabedoria e poder do subconsciente, solicitava deste último que, durante o sono, lhe proporcionasse as histórias de que necessitava. Por exemplo, quando a sua situação financeira era desfavorável, enviava ao seu subconsciente um comando deste tipo: proporcione-lhe uma boa e emocionante novela, que seja também comerciável e rendosa. A resposta era geralmente bastante generosa. Dizia Stevenson. Esses pequenos duendes, a inteligência e os poderes do subconsciente, podem contar-lhe uma história, capítulo por capítulo, como se fosse um filme seriado, e conservar seu suposto criador na mais total ignorância do seu desenvolvimento futuro. E acrescentava que a parte do meu trabalho que é feita quando estou acordado não é necessariamente minha, pois tudo leva a crer que os duendes tiveram participação nela. O silêncio o fez famoso. Khalil Gibran, o escritor de Profeta, não somente deliberava no silêncio da noite, em comunhão interior com Deus, irradiando amor, paz, alegria e satisfação, como também contemplava a sua própria radiação, luz, amor, verdade e beleza interiores, transmitindo à humanidade a riqueza das suas meditações em seus silêncios com Deus. Gibran voltava-se frequente e interiormente para Deus, o bom e o belo, e escrevia: sou um devoto dos silêncios, e os tesouros que ali encontrei posso distribuí-los com confiança. Gibran obtinha sabedoria, verdade e beleza das fontes inesgotáveis existentes em seu íntimo. No silêncio e em sintonia com o ser infinito, recebia a inspiração do Altíssimo e escreveu gemas maravilhosas de sabedoria, que o fizeram famoso e também bastante rico. O silêncio e uma experiência emocionante. Meu alfaiate contou-me uma história emocionante ocorrida com sua filha. Ao voltar de um desfile de modas de que participara em Nova York, ela dissera ao pai: vi hoje, no desfile, um bonito casaco de arminho que custa $8.000. Sei que não posso comprá-lo, mas vou fazer de conta, em minha mente, que ele é meu. Como gostaria de possuí-lo. Seu pai disse-lhe, então, que imaginasse estar vestindo o casaco, que procurasse sentir a sua pele macia e o próprio casaco como se realmente o estivesse vestindo. Assim fez ela, acariciando e admirando, em sua mente, como uma criança faz com sua boneca, até vir a sentir, pela repetição, uma emoção estranha. No silêncio da noite, se imagina indo dormir vestindo aquele casaco e sentindo-se feliz por possuí-lo. Um mês se passou e nada aconteceu. Ela estava a ponto de desistir, quando se lembrou de que só a perseverança produzia resultados. Aquele, porém, que persevera até o fim, esse é que será salvo. Mateus 10:22. A sequência do seu drama mental foi a seguinte. Uma manhã de domingo, após minha trilação, um homem pisou acidentalmente no seu pé e pediu-lhe muitas desculpas, oferecendo-se finalmente para levá-la de carro até a sua casa, o que ela aceitou prazerosamente. Após um conhecimento relativamente curto, ele veio a lhe propor casamento, deu-lhe um bonito anel de diamantes e disse-lhe: vi um casaco maravilhosamente bonito, com o qual você ficaria simplesmente radiante. Era justamente o casaco que ela admirara um mês antes. O vendedor disse-lhes que muitas senhoras ricas o haviam admirado imensamente, mas por alguma razão sempre escolhiam uma outra coisa. O silêncio e as emoções maternas. Uma mulher queixou-se a mim que seus filhos a estavam deixando quase louca. Sugeri-lhe que todas as manhãs se sentasse só e, durante cerca de 15 minutos, lesse em voz alta os Salmos 23 e 91 e que, a seguir, fechasse os olhos e procurasse abstrair-se do mundo exterior. E também que pensasse no amor infinito de Deus e em sua sabedoria ilimitada, poder supremo e harmonia absoluta, procurando sentir a atmosfera de amor, paz, alegria e felicidade que envolvia suas crianças e proclamando, simultaneamente, que seu amor e sua paz inundavam sua mente e seu coração e que seus filhos cresciam em paz e com beleza, sabedoria e compreensão. Desse modo, ela recarregou as suas baterias espirituais e mentais com o poder e com a sabedoria de Deus, e toda a sua vida se transformou, fazendo com que seu amor pelos filhos aumentasse consideravelmente. Eis aí as riquezas de paz que ela encontrou no silêncio. O silêncio e o piloto. No momento em que uma violenta tempestade, acompanhada de relâmpagos e trovoadas, envolveu o avião em que eu viajava para o Oriente, o piloto disse-me que sempre que isso acontecia silenciosamente, recitava o Salmo 23, acrescentando: o amor de Deus envolve este avião e eu o levarei de volta à terra em divina ordem. Notei logo que, muito embora os passageiros estivessem em pânico, subitamente uma grande calma se transmitiu a eles, vindo o avião a aterrissar tranquilamente em Hong Kong sem que ninguém se ferisse ou machucasse. O nosso piloto não se deixara dominar pelo pânico, transmitindo, em consequência, a todos ondas benéficas de amor e de proteção. O silêncio resolve problemas. Um homem queixou-se amargamente a mim de que não conseguia arranjar emprego porque não possuía carteira profissional e tampouco dispunha de dinheiro para tirá-la. Desejava, além disso, mandar o filho cursar a universidade e adquirir uma nova casa, mas dizia-se frustrado sob todos os aspectos. Disse-lhe que o que devia fazer era ouvir a sua própria voz interior, que ele vinha dando atenção aos aspectos negativos das coisas, mas que a fé se manifesta ao se ouvir as eternas verdades de Deus. À noite, imobilizando-se física e mentalmente, declarou: a inteligência divina me proporcionará uma nova oportunidade que me fará feliz e próspero. Deus mostrará a meu filho o caminho da universidade e sua riqueza fluirá em abundância para mim.
Alguns dias se passaram e ele veio a se encontrar com um antigo empregador que imediatamente o empregou novamente, agora com um salário muito mais alto, cedendo-lhe inclusive sua própria casa, junto à fábrica para ele e sua mulher morarem. Com o novo salário, aquele homem ficou em condições de poder mandar o filho para a universidade. A resposta procurada veio, afinal, das profundezas do seu próprio ser, a partir do momento em que silenciosamente veio a considerar, na quietude da noite, o amor e a beneficência de Deus. O silêncio produz grandes resultados. Cerre a porta aos seus sentidos de modo a não mais se deixar distrair pelas percepções sensoriais do mundo e procure silenciosamente comparecer à presença de Deus em seu interior. Você deve chegar à sua presença em atitude feliz, receptiva e de expectativa, sabendo que a inteligência infinita o atenderá quando solicitada. Quando se vai à fonte ou ao córrego apanhar água, leva-se um balde ou um outro recipiente qualquer em que se possa pôr a água. De forma análoga, ao se entrar em sintonia com o ser infinito, sua mente receptiva, o recipiente, se inundará com todas as dádivas de Deus e com a sua presença benéfica e infinita. Adote desde logo a prática periódica do silêncio pela simples reordenação da sua mente, desviando sua atenção da diversidade dos elementos sensoriais, entrando em sintonia interior com a figura de Deus e inundando sua alma com seu amor. Como levar uma vida agradável? Um jovem médico disse-me que, quando estudava patologia, contraíra vários dos sintomas das doenças estudadas. Chegou finalmente à conclusão de que isso se devia ao fato de se deixar influenciar pelas imagens mórbidas que constantemente lhe surgiam e que sua mente traduzia em realidade. Uma vez determinada a causa dos seus males, ele inverteu a situação ao verificar que todas as doenças eram motivadas pelas atitudes mentais deformadas dos seus pacientes. Passou então a considerar um padrão perfeito de harmonia, saúde e paz. Sempre que se deparava com condições negativas, procurava visualizar um quadro de perfeição, beleza e saúde. Adotou também como norma ver em todos os seus doentes a presença de Deus, tornando-se desse modo imune a toda e qualquer doença. Ele leva agora uma vida bastante agradável, pois sempre que comparece às enfermarias de isolamento para visitar os seus doentes, sente-se completamente imunizado contra as doenças. O silêncio e o cientista. Um famoso engenheiro e cientista espacial, ao lhe ser apresentado um problema, senta-se só em seu gabinete de pesquisa e silenciosamente se põe a meditar da seguinte forma: terei logo o conhecimento da solução divina. Deus sabe a resposta e ele e eu somos um único ser. Ele me revelará a resposta neste mesmo instante. Diz esse cientista que invariável e inevitavelmente recebe sempre a resposta desejada, às vezes sob a forma de uma intuição mental que lhe transmite a ideia necessária ou, então, mais frequentemente, como um gráfico, uma imagem mental, que lhe dá a resposta perfeita. A esse procedimento lhe apraz chamar de solução silenciosa. Porque nada acontecia. Uma mulher confidenciou-me que gastava meia hora por dia na prática do silêncio, mas sem qualquer resultado. Vem, entretanto, a descobrir que seu procedimento consistia em ouvir queimar incenso e concentrar-se em imagens de homens santos. Além disso, adotava também a prática de acender velas, de erigir altares em casa e de rezar com a frente sempre voltada para leste. Na realidade, essa mulher estava completamente envolvida nas exterioridades e nas atividades periféricas da vida. Toda a sua vida era caótica. Era uma mulher doente, frustrada, solitária, desgostosa e que sofria de várias anormalidades mentais. Sua mente estava concentrada em imagens, velas, incenso, música e rituais, coisas que contribuíam para deixá-la numa espécie de transe auto-hipnótico. Estava totalmente impregnada pelos seus 5 sentidos e não estabelecia absolutamente sintonia com a presença divina. Sua irmã, que não era religiosa, constantemente a criticava, dizendo: você reza todo dia e que benefício isto lhe traz? Olhe para mim. Não me dedico à prática do silêncio e nem mesmo acredito em Deus e, no entanto, sou forte, cheia de vida e próspera. Na verdade, aquela mulher não estava absolutamente praticando o silêncio. Estava antes impressionada por visões, ruídos e imagens e simplesmente desperdiçando as suas energias e tempo em exterioridades. Expliquei-lhe a sabedoria do silêncio de Emerson, que ela passou a praticar resultado em grandes modificações mentais, físicas e de situação financeira. A sabedoria do silêncio de Emerson. Dedique-se à prática do silêncio com sabedoria, desligando-se do mundo e da ação dos seus sentidos e considere a realidade das suas ideias ou desejos. Acredite que possui alguma coisa agora e ela virá a ser sua. Isto significa que sua ideia, desejo, plano, objetivo ou invenção são tão reais como a sua própria mão ou coração, pois possuem forma e substância em outra dimensão da mente. Dê-lhes a sua atenção e exulte com isso, na certeza de que a inteligência infinita que lhe forneceu a ideia lhe proporcionará também o plano perfeito para o seu desenvolvimento. Mantenha essa atitude para que venha a experimentar a alegria da oração satisfeita. Aí reside a sabedoria do silêncio de Emerson. A colheita de dividendos. Todas as manhãs, ao acordar, pense em Deus e seu amor e mantenha-se em estado de alerta e de grande expectativa e interesse, conservando-se sempre muito atento. Proclame silenciosa e vagarosamente: coloco-me, assim como todas as minhas ideias, planos e assuntos do dia de hoje nas mãos da figura santa e onipresente de Deus. Hábito na companhia do Altíssimo, cuja sombra protetora se projeta sobre mim, minha família, meus negócios e tudo aquilo que me pertence. Deus está sempre comigo e me acompanha e todas as partes com seu amor. Deus me faz prosperar em todos os meus empreendimentos e sua riqueza flui para mim livre, alegre, ilimitada e inesgotavelmente. Onde quer que vá, tenho sempre em meus lábios palavras de louvor a Deus. A prática desse método lhe proporcionará grandes dividendos em todos os setores de atividade da sua vida. O silêncio interior. Trabalhemos por uma quietude interior, uma quietude e bem-estar interiores, aquele silêncio perfeito em que até o coração e os lábios se aquietam e que nem mesmo é perturbado por nossos próprios pensamentos imperfeitos e opiniões vãs, em que apenas se ouve a voz de Deus e em que se aguarda, na simplicidade de nossos corações, a manifestação da sua vontade que no silêncio do nosso espírito buscamos satisfazer, de forma absolutamente exclusiva. Síntese do capítulo 15. Ideias a relembrar. 1. O silêncio é o repouso da mente em Deus, que nos revigora e nos proporciona vitalidade e novas energias. 2. Há um gênio em cada homem. O homem possui interiormente todos os poderes de Deus, na expectativa de que a mente, em sua quietude, os venha a manifestar. 3. É possível a transmissão, silenciosa e afetuosa, de instruções específicas ao subconsciente antes de dormir, o qual reagirá e se comportará, de forma magnificente, em função daquilo que lhe for transmitido. 4.
Você pode ter ideias maravilhosas para escrever um livro, uma peça teatral ou mesmo música através do seu subconsciente, aquietando a sua mente antes de dormir e solicitando ao ser infinito a revelação daquilo que necessita conhecer. 5. Em suas atividades comerciais, dedique todas as manhãs 10 ou 15 minutos do seu tempo em proclamar que a inteligência infinita dirige todas as suas atividades e que suas decisões, pagamentos e compras são governados e controlados pela sabedoria de Deus. Assim fazendo, seus negócios prosperarão de forma magnificente. 6. Quando não tiver condições para comprar um casaco muito caro, imagine que o está vestindo, sinta a sua maciez e beleza, admire-o e acaricie-o. Continue a vesti-lo mentalmente, que acabará por possuí-lo, sem saber por que como. 7. Carregue novamente suas baterias espirituais e mentais pela prática do silêncio, recitando, silenciosa e vagarosamente, os Salmos 23 e 91 e admitindo que a paz de Deus flui beneficamente através de sua mente. 8. Durante uma tempestade no mar ou no ar, admita silenciosamente que o amor de Deus o envolve completamente, que você ficará em paz. 9. Pratique o silêncio com um sentimento de grande expectativa e atenção vital para que possa receber as dádivas de Deus, assim como também todas as riquezas do céu e da terra. 10. Leve uma vida agradável, procurando ver a presença de Deus onde existe discórdia, doença e dificuldades financeiras, tornando-se assim imunizado contra tais situações desfavoráveis. 11. Proclame que Deus tem a resposta para tudo e que você está sempre com Ele. Assim você terá também a resposta e receberá a solução divina para todos os problemas. 12. Ao praticar o silêncio, você se desliga mentalmente de todas as visões, ruídos e objetos exteriores e passa a considerar a realidade do desejo satisfeito. Ao proceder desse modo, o poder de Deus se projeta sobre você, levando-o a experimentar a alegria da oração satisfeita. Este livro pretende ser muito